responder? Problema não. É porque eu estou fazendo mestrado em Ciências da Religião. A matéria chama Viagens Celestiais, com o professor Carlos Caldas e o Cantarella. E é na PUC Minas. E aí, quando falam em viagens celestiais, nós tivemos vários temas. E aí, quando eles pediram para fazer trabalho, na hora me veio a ideia o senhor, porque nós tivemos aula de cordel também, né? Nós tivemos a sala de cordel. E aí eu falei assim, bom, então nós vamos falar com o senhor João Batista, que é experiente nessa área e conhece muito de cordel. E como isso, eu queria primeiro perguntar que ele fez o seguinte, o senhor podia fazer um resumo para mim do senhor com a experiência com o cordel? O que levou o senhor a escrever o cordel, trabalhar nessa área? Que eu sei que o senhor é educador, né? O senhor trabalhou muito na área de educação e na Paraíba. E o que levou o senhor a fazer escrever o cordel? Eu sei que o senhor tem vários temas escritos sobre o cordel, né? Tem vários. Posso falar? Pode. Eu sou do interior do Nordeste, Paraíba, né? Tive uma educação básica um tanto deficiente. Eu me inspirei para evoluir um pouco mais na literatura de cordel. Eu li muitos cordéis e aos poucos fui despertando e sentindo o desejo de escrever. Eu comecei isso há 35 a 40 anos atrás. Eu comecei. Eu estou quase encerrando a carreira porque eu não estou expondo mais como eu fazia exposições em feiras culturais, em congressos, em eventos. E agora eu só escrevo quando alguém me pede para escrever, ou surge um assunto interessante e me vem o desejo de escrever, eu escrevo, né? Devo ter aproximadamente uns 200 títulos. A gente me levou a enveredar pela literatura do cordel foi os aspectos do Nordeste, aspectos culturais, religiosos, bem próprios do Nordeste, da Paraíba. Eu escrevo por diversão, né? Por lazer. Então, eu tenho muita coisa aí. Lá. Oi? Senhor, repita, por favor. Oi? Repita, por favor. Finalzinho cortou. Eu disse que o que me inspirou a escrever cordel foi o hábito da leitura do cordel. Mas suas técnicas, né? Porque tem que ter a questão da métrica e da rima. Cada modalidade de texto, cada cordel, que pode ser em sextilha, sétima e décima. Aí tem toda uma regra que determina como fazer. Por exemplo, as rimas têm que ser os versos pares e não ímpares. E por aí vai. É muita minúcia que tem. Mas eu dizia que eu estou encerrando a carreira de cordelista. Não, vai ter muitos anos ainda. Nós vamos ter muitos anos ainda de seu como cordelista. Outra pergunta, o senhor sabe qual que é o tema que o senhor mais utilizou no cordel, para escrever cordel? Qual o tema? Se foi mais sobre religião, se foi mais sobre política, se tem algum personagem principal, se é, por exemplo, sobre Lampião, Maria Bonita. O senhor tem algum tema que você escreveu mais sobre o cordel? Isso que você falou, eu tenho produção.
Agora, o que eu escrevo mais no momento, pelo menos, é sobre religião, política, conforme você falou aí. Romances, eu tenho poucos, criados por mim. Esse eu lhe dei aquele Phyllis Mina, lembra? Sim, o senhor fez. Ali é um romance que foi criado por mim, como alguns outros. Mas agora, no momento, eu produzo mais assuntos, temas ligados à política, à religião, à saúde também. E não é o cordel autêntico. O cordel autêntico é aquele criado pelo cordelista, geralmente textos fictícios, geralmente, né? A autenticidade do cordel está na norma de produzir, de redigir, e quando é utilizado o romance como gênero, com criação de personagem, faço o roteiro e em seguida vou desenvolvendo as estrofes. É bem simples. Agora eu queria fazer outra pergunta ao senhor já mais específico a esse trabalho. Estou adorando conversar com o senhor, mas eu queria falar com o senhor o seguinte. Pelo que nós estudamos, é mais comum no cordel falar sobre diabo. É um tema muito recorrente utilizado sobre Lampião, mas o senhor usou um tema que não é muito comum, que é a hierarquia dos anjos, que é esse que eu estou fazendo o trabalho. Aí eu gostaria de saber do senhor o seguinte, como esse tema foi apresentado ao senhor, se o senhor tem ideia de que ano que o senhor escreveu, e por que o senhor teve vontade de escrever sobre a hierarquia dos anjos? Essa seria uma pergunta que eu quero falar com o senhor já específico desse trabalho que eu estou falando, que é sobre a hierarquia dos anjos. Eu tinha anotado a data, a época, pelo menos, que eu escrevi. Por que escrevi? Eu li uma reportagem na revista Isto É, eu não esqueço, eu não lembro a data exata, a época, mas tem uns 50 anos já. Eu estou com 70, uns 45 anos atrás. Era uma reportagem da Isto É, que falava dessa temática. Por que eu escrevi? Porque é um assunto que não há uma crença com relação ao tema, aos anjos, de 100% das pessoas. O leitor do cordel, Hierarquia dos Anjos, é um, é um leitor que eu posso atingir crentes que creem e posso atingir também ateus, que é um tema bem conhecido, mas dentro da religião católica, ou dentro de alguns segmentos esotéricos também fala dos anjos. Então, quando eu escrevo e quando todo mundo escreve, é tentando atingir alguém. E esse alguém, no meu ponto de vista, deve ser alguém que tem uma diversificação de crenças, porque ele não atinge, por exemplo, você, né, que é um estudioso, ele não lhe atinge como é que eu digo, meu Deus? Desculpa, porque a minha memória às vezes falha, sabe? Sem problema.
mas tentando concretizar o pensamento. Você é um público, faz parte de um público que suponho que você tenha 100% de aceitabilidade da existência dos anjos. Mas eu ateu não acredito em anjos. Não acredito em Deus, imagino nos anjos. Né? Então, quando eu escrevo sobre um tema assim pouco comum, sobretudo no cordel, eu penso em atingir pessoas de diferentes credos, até os ascéticos. Né? Em síntese, seria isso. Sim. Então, mais específico agora, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu estudei muito as rimas do senhor, do cordel. E, na verdade, eles possuem a rima XA, de algumas estrofes. Mas, especificamente, na 11, 12, 13 e 17, só usou uma nova padrão de rimas. Só usou XA, BB. Tem alguma especificação porque só fez alteração? Ou ela é uma alteração técnica de necessidade para que pudesse continuar acontecendo a história da hierarquia dos anjos, do cordel? Ela é uma coisa específica ou fez ela com intenção ou é só uma coisa para continuidade do texto? Só tem só tem essa resposta para me dar? Poder me dar? Eu vou tentar, viu? O que tem que existir é a fidelidade do tema, que é verdadeiro, porque não é história fictícia, né? É uma história fundada numa crença. Então, o importante no cordel é que haja fidelidade ao tema. Se eu dissesse, se eu mudasse o nome de um anjo, um nome diferente, que não existe, ou modificasse um pouco, isso caracterizava o cordel. Com relação a rimas, pares ou ímpares, os cordelistas de raiz, eles defendem a manutenção da rima. Depende da manutenção, né? Tem um detalhe aí que existe o que a gente chama de rima pobre e rima rica. A rima pobre, às vezes, eu utilizo. Quando as rimas fazem parte de uma única classe de palavras. Por exemplo, só substantivo ou só verbo, as rimas. Tenho colegas que escrevem dessa forma. Às vezes, quando está difícil encontrar a rima certa, geralmente é difícil, mas eu faço às vezes. Uso a rima pobre, que não é um erro, é um fator de aprimoramento permanente, de manter fidelidade às normas cordelísticas. Não sei se foi claro. Só desculpa que no meio da fala do senhor sobre rima rica e rima pobre, teve um corte da internet. Tem como o senhor repetir isso? Tem? Certo. Eu disse o seguinte, que a rima pobre é aquela que não faz variação nas classes de palavras. Por exemplo, um cordel onde só tenha rimas com substantivo, ou com verbo, com pronome, qualquer classe de palavra. O cordel feito nesses termos, ele perde um pouco a originalidade. Então, eu tenho que variar, por exemplo, numa cestilha.
eu coloco o segundo verso com o substantivo, o quarto verso, um verbo, no sexto verso, outra classe qualquer de palavra. Eu faço só com substantivo ou verbo, aí empobrece a rima. Segundo as origens do cordel, na sua essência, na sua norma determinada. Deu para recuperar? Entendi. Agora eu queria fazer uma pergunta. Na estrofe 17, o senhor cita Dom Manuel Pestana, bispo de Anápolis. Aí, como eu sei que o senhor é muito religioso e esteve presente em vários fatos da igreja, principalmente o Concílio Vaticano II, que eu sei que já conversamos sobre isso, o senhor conheceu ele, o Manuel Pestana? Ele foi uma referência para o senhor também, para fazer o cordel? Ou é que o senhor encontrou ele na própria reportagem falando sobre a hierarquia dos anjos? Eu não o conheço. Ele faz parte da reportagem Isto É. Pessoalmente, não conheci. Não conheço, não. Sim. Uma outra pergunta. No final da estrofe, a última estrofe, o senhor utiliza da liberdade de criação, que o senhor cita. Nas escrituras sagradas, nas mais diversas passagens, faz referência aos anjos portadores de mensagens, numa comunicação de Deus à humanidade. Essa liberdade que o senhor falou é para falar sobre o cordel, a liberdade de criação do cordel, ou sobre a liberdade da criação da hierarquia dos anjos? O que o senhor quis ser mais específico no final? Rapaz, acho que eu vou pedir para você repetir, se for possível. Na escritura sagrada, nas mais diversas passagens, faz referência aos anjos portadores de mensagens, numa comunicação de Deus à humanidade. Aí o senhor cita a liberdade. Essa liberdade é quanto à criação do cordel ou a dos anjos? Essa liberdade é geral. A partir do homem, quando Deus criou o homem, ele deu liberdade para ele escolher, né, o livre-arbítrio, para ele poder viver nessa liberdade. A falta da liberdade é algo que machuca. Eu falei de modo geral. A liberdade de criar na literatura essa modalidade cordel, isso sim. Mas não só isso. Agora, você falou da liberdade dos anjos, eu não peguei bem o assunto, não entendi bem. É liberdade da rima da criação de cordel. O senhor termina agora o 25 assim. Em outras situações, não ocorre oralidade. Dá-se a comunicação pela sincronicidade, pois a presença dos anjos é uma realidade. Essa sincronicidade, essa oralidade, é tudo no conto dos anjos, no cordel do senhor? Não só no cordel, mas de maneira generalizada. A sincronicidade ela é geral. Todos os cordéis seriam isso. Essa oralidade, essa comunicação. A comunicação ocorre pela oralidade. Por exemplo, a aparição do anjo a Maria. Ele falou, né? Houve oralidade. Ele falou, usando palavras. Mas tem casos que não há oralidade. Há a presença sutil do anjo
através da sincronicidade, que seria o que a gente chama de coincidência. E não há coincidência, há algo já planejado de forma sobrenatural, eu posso dizer assim, né? Pela sincronia entre elementos, entre fatos. Você está falando de alguém que mora distante, está lembrando daquela pessoa, aí você esquece de momento. Aí, com 10 minutos depois, aquela pessoa chega na sua casa para fazer uma visita a você. Isso é uma espécie de sincronicidade. Ocorre um fato aqui, ocorre outro fato semelhante num local bem distante de nós, onde nós estamos. A gente chama coincidência. Mas, pelo que eu tenho lido, não é uma simples coincidência, é algo determinado ou alguém que a gente não tem o saber total a respeito da pessoa, ou da situação que seja. Não sei se deu para entender ou não. Sim, entendi. E então, para não alongar muito com o senhor e não fazer o senhor ficar muito tempo aí, primeiramente queria agradecer ao senhor a oportunidade de estarmos falando essa entrevista. E gostaria também de saber se eu tenho algo mais a falar sobre o cordel, sobre esse cordel em específico, ou se o senhor deseja que nós terminemos a entrevista, porque foi maravilhosa até então e eu gostei demais. Aí eu deixo a cargo do senhor decidir o que nós faríamos agora, a partir desse momento. Eu diria só o seguinte, que o tema dos anjos, o que eu escrevi foi apenas uma pequena parte do que existe. Eu estou lendo um livro chamado de Mãos de Luz. E a escritora fala também, faz referência aos anjos. Eu não sabia que existia o chamado anjo da morte. E no primeiro momento a gente se choca, acha que é um anjo mau, né? Mas é um anjo bom, que administra essa questão relacionada à morte. Então, quando eu leio algo assim, eu fico entusiasmado a descobrir mais detalhes e geralmente eu rabisco no papel. O que eu tenho rabiscado aí, acho que dá uns 50 cordéis. Se eu fosse... Tem muita coisa, muito rascunho. Então, o assunto é vasto. Eu tenho um pouco conhecimento apenas, um pouquinho conhecimento do tema, mas ele é muito, muito amplo. Eu queria agradecer ao senhor e perguntar se eu posso depois demonstrar essa entrevista, colocar em alguns canais de YouTube, essas coisas, e pôr na minha monografia sobre o que nós conversamos. O senhor me permite, então, né? Claro, sem dúvidas. Tá, então eu gostaria de agradecer ao senhor e nesse momento eu vou parar a gravação. Mas nós podemos começar